Bom dia, turma. Tudo bem? Pessoal, essa semana nós vamos estar abordando aí o assunto chamado as propriedades periódicas, tá? Então, na semana passada a gente viu lá e estudou sobre tabela periódica e agora essa semana nós vamos estar trabalhando esse assunto. Então, antes de entrar lá no assunto propriamente dito de propriedades periódicas, vamos lembrar aqui, pessoal, do assunto da semana passada, algumas coisas importantes que a gente deve saber. A tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. Tá? Primeira informação importante aqui. Segunda, é formada por 7 linhas horizontais. Essas linhas horizontais elas correspondem aos períodos. Tá? Períodos significam níveis de elétrons que os átomos eles têm na eletrosfera. Tá? E 18 colunas, que são os grupos ou famílias. Tudo bem? Outra coisa importante que eu não comentei, pessoal, é a representação do elemento químico. Então nós temos um elemento químico aqui chamado Mendeleev, que é um elemento químico artificial. Vocês podem ver aqui, ó, por esse sinal, uma bolinha e uma cruz, tá? É indicativo de elemento químico artificial que foi criado por transmutação radioativa ou por acelerador de partículas, né? E aqui a gente tem um elemento que é radioativo, quando aparece esse sinal aqui. Outra coisa que aparece nos elementos químicos aqui do lado, ele pode aparecer o estado sólido como um cubo, líquido como uma gota e o gasoso como três risquinhos representando um vapor, um gás. Tá? Aqui desse lado nós temos o quê? Nós temos as camadas, ou seja, os elétrons, o número de elétrons por camadas que esse elemento químico tem. Aqui em cima está a massa atômica do elemento. Aqui embaixo é representado o número atômico. E aqui é a representação do elemento químico. Né? Tudo isso para facilitar aquela linguagem química. Beleza, pessoal? A tabela periódica ordena e agrupa os elementos conforme determinadas características. Então, nos grupos ou famílias, esses elementos tendem a ter características iguais. Outra informação importante aí. Bom, vamos seguir aqui. As propriedades dos elementos químicos elas podem ser divididas em dois tipos: as aperiódicas e as periódicas. Percebam o seguinte, pessoal: nas aperiódicas significa dizer que elas não têm um perfil de repetição. Então, por exemplo, a massa atômica, se você pega o primeiro elemento lá da tabela periódica, que é o hidrogênio, e vai seguindo, né, em ordem crescente de número atômico, ou de massa atômica mesmo, a tendência é que, à medida que o número atômico aumenta, a massa atômica aumenta. Então ela não tem um período de chegar lá no final da 18ª coluna e repetir. Tá? O que significa propriedade periódica? É aquelas que assumem valores periódicos, ou seja, nos grupos eles têm características que são semelhantes. Eu já dei o exemplo para vocês, por exemplo, os metais alcalinos. Se você pega potássio e sódio e você joga eles em água, eles liberam muita energia, eles formam uma reação exotérmica, né, de liberação de grande quantidade de energia. Tanto é que esses elementos químicos eles são tratados como explosivos. Né? Se você pega os elementos da família do grupo 17, ou família 7A, você vai ter o quê? Você vai ter os elementos que são formadores de sais, né? Os cloretos, brometos, fluoretos. São elementos que vão ter, né, características muito semelhantes, físicas e químicas, no comportamento de ligação química, no comportamento da eletronegatividade, uns fatores que a gente vai estudar aí. Observem o seguinte aqui, ó, pessoal, que o gráfico, esse gráfico às vezes costuma cair em avaliações, que o gráfico de uma das propriedades periódicas que se repetem, ele vai até o pico em um gás nobre, ó.
Ele vai aumentando, chega no gás nobre, ele tende a baixar. Vai aumentando, chega no gás nobre, tende a baixar e voltar lá no início do outro elemento químico. Então, à medida que aumenta aqui a massa atômica do elemento, né, ele vai sofrendo repetições em um determinado período. Então, por meio das distribuições eletrônicas, é possível prever as características dos átomos dos elementos e o tipo de ligação química formada entre eles, e, consequentemente, as propriedades físicas e químicas das substâncias. E propriedades periódicas, né? Então, turma, nós teremos aqui a primeira propriedade periódica, que é o raio atômico. Como que a gente pode definir raio atômico? Observem vocês aqui que a gente tem dois átomos e eles estão unidos, esses átomos. Num próximo assunto vocês vão estar estudando, que é o assunto de ligações químicas. Então esses dois átomos aqui parecem ser dois átomos de carbono, né? Eles estão unidos por uma ligação química, estão compartilhando elétrons, tá? O que vai ser como que a gente vai definir essa primeira propriedade periódica, o raio atômico? Vai ser a medida que vai a distância, né, entre dois núcleos de um mesmo átomo, tá? A distância de dois núcleos de um mesmo átomo em ligação, a distância que vai, a metade dessa distância entre esses dois núcleos. Pode ser definido assim. Antigamente eles definiam como medida que vai do núcleo até o elétron mais afastado do átomo. Só que, claro, esse elétron, às vezes, ele pode ter comportamento diferenciado. Ele pode receber energia e saltar níveis energéticos, ele pode liberar energia e voltar para níveis energéticos mais próximos do núcleo. Então, a definição ficou assim, né? Considerando-se que os átomos são esferas que se tocam quando unidas, assim, a metade da distância entre dois núcleos de átomos iguais é o valor correspondente ao raio. Tudo bem? Então, o raio atômico é uma propriedade periódica. Vejam vocês aqui, pessoal, que eu tenho alguns elementos químicos aqui. Então vejam o tamanho do raio do neônio, desse gás nobre. 28 picômetros, né? O nitrogênio, 65 picômetros. Então, todos esses elementos aqui, eles estão aonde? Eles estão aqui, ó. Tá? No segundo período da tabela periódica. Agora, vejam como é fácil de a gente fazer uma percepção nos períodos, nas linhas. À medida que aumenta, você vai mudando de período, vai aumentando o raio atômico, né? No primeiro período, aqui na primeira linha, significa dizer que o átomo ele tem o quê? Ele só tem uma camada de elétrons. No segundo período, ele vai ter duas camadas de elétrons. No terceiro período, ele terá 3 camadas de elétrons. Até o sétimo período, onde ele terá 7 camadas de elétrons. Então, se você pega um grupo, à medida que você desce no grupo, vai aumentando as camadas eletrônicas. E aumentando as camadas eletrônicas, vai aumentando esse raio. Tudo bem? Bom, e aqui, no período, como que vai funcionar isso? Então, no grupo, à medida que você sai lá de cima para baixo, vai aumentando o número de camadas, vai aumentando o raio. Lembrando que o raio é o quê? Né? A metade da distância da ligação entre dois átomos iguais. Ou, antes era definido como distância que vai do núcleo até o elétron mais afastado do elemento químico em estado fundamental. Mas assim, no período, o que acontece? Olha, eles pegaram aqui, ó, turma, pegaram esses átomos aqui do segundo período. E vejam o tamanho desses átomos aqui, ó. Tem o neônio, que do segundo período, ele tem 38 picômetros. E o lítio, que é do primeiro grupo aqui, da primeira coluna, ele tem 145 picômetros. Mas se eles têm a mesma... Se eles têm o mesmo número de camadas, por que o lítio ele tem maior raio atômico do que o neônio, que vai possuir menor raio atômico? Porque se a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico,
À medida que aumenta o número atômico, o que vai acontecer com a carga nuclear desses átomos? A carga nuclear, que é positiva, vai aumentar. E aumentando a carga nuclear positiva, vai aumentar a atração dessa nuvem eletrônica pelo núcleo. Então vai diminuir o raio atômico. Então, no período, à medida que eu ando da esquerda para a direita, vai aumentando carga nuclear relativa e vai diminuindo o raio porque vai aumentando a atração por esses elétrons. Tudo bem? O raio iônico vai ser o quê? A gente vai fazer uma avaliação, né, pessoal? Lembrando que, então, raio atômico vai aumentar o raio atômico no grupo de cima para baixo, tá? E no período da direita para a esquerda. Até não comentei no slide anterior, mas o elemento que tem maior raio atômico na tabela periódica vai ser o frâncio, tá? O átomo, né, que tem o maior volume no caso, tem maior raio. Mas assim, o raio iônico, o que vai acontecer com esse raio iônico? É quando o elemento ele perde ou ganha elétrons. Então, na formação, vejam aqui, ó, na formação do íon positivo do cátion, ao perder elétron, a carga nuclear efetiva do átomo aumenta, tendo como resultado uma contração da eletrosfera, com redução do raio. Portanto, quanto maior o número de elétrons perdidos pelo átomo, menor é o raio do seu íon. Então, quanto mais elétrons ele perder, né, menor vai ser o raio. Onde que está a lógica da situação? Pessoal, vejam, um núcleo positivo aqui com 3 prótons e 3 elétrons, tá? Perdeu esse elétron da camada aqui, ele ficou com 2 elétrons. Agora tem 2 cargas negativas para 3 cargas positivas no núcleo. Então aumentou a carga nuclear relativa. Se aumenta a carga nuclear relativa, ela vai atrair esses elétrons, lembram lá que cargas opostas se atraem? Ele vai atrair esses elétrons para mais próximo ao seu núcleo, diminuindo o seu raio. Tudo bem? Então, para cátions, para aqueles íons positivos que perdem elétrons, em relação ao seu átomo, né, ele sempre vai ter um menor raio atômico. Tá? Na formação de íon negativo, ao ganhar elétron, a carga nuclear efetiva do átomo não se altera, mas é parcialmente blindada, pois há uma maior repulsão entre os elétrons presentes. Isso ocasiona a expansão da eletrosfera com o aumento do raio. Assim, quanto maior o número de elétrons recebidos pelo átomo, maior é o raio do seu íon. Então, o que acontece aqui? Qual que é a palavra, pessoal? O núcleo não vai aumentar a carga nuclear relativa, mas ela vai ficar parcialmente blindada. E isso faz com que quanto mais elétrons entrem aqui nessa eletrosfera, mesmo que seja esse átomo aqui com 2 camadas, entrou um elétron a mais aqui. Se entra um elétron a mais, ele tem carga negativa. Então, esses elétrons eles vão sofrer o quê? Repulsão. Tem mesma carga e isso faz com que aumente esse volume, esse espaço aqui entre esses elétrons, aumentando o raio. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, memorizar assim? Se um átomo perde elétron, é lógico, né? O que vai acontecer? Vai diminuir seu raio atômico. Tanto é que, às vezes, ele perde o último elétron da valência, né? E geralmente é o quê? É a medida que vai do núcleo até esse elétron, até o elétron mais afastado. Se ele perdeu esse elétron, diminuiu o raio. E quando ele ganha elétron, o que vai ocorrer? Vai aumentar essa medida do núcleo até esse elétron mais afastado. Às vezes, esse elétron ele pode entrar em subníveis de energia maiores, então a distância vai aumentar. Beleza, pessoal?